estou lendo o livro Boa Nova. E lá no capítulo 5, tem um trecho, aborda, né, o texto aborda sobre Jesus Cristo e Tadeu. E é um relato de um mestre divino, que o mestre divino tirava os espíritos obsessores das pessoas. Se trata de um trabalho de doutrinação? Nessas circunstâncias, seria como se fosse um trabalho de doutrinação, só que diante de uma entidade com uma grandeza gigantesca que é Jesus. Mas é um trabalho mais ou menos nesse mesmo sentido. Só que como nós não temos a grandeza dele, a nossa habilidade para atender uma entidade, ela é bem menor. No livro Libertação, de André Luiz, nós temos um caso bem interessante, o atendimento ao padre Domênico. Eles acham o padre, encontram o padre nas trevas, e aí, na hora de fazer o atendimento a eles, bem, agora a gente vai conversar com ele. Mas não, nós vamos aguardar, porque vai vir uma pessoa para conversar com ele. E aí, eles trazem Luciana para conversar com ele, porque pela amorosidade que ela tinha nas palavras, ela desmonta toda aquela resistência que Domênico possuía e se fragiliza diante dela, e ela, pela doçura que tem, acessa o coração dele, que era muito difícil. Uma cena semelhante nós encontramos nesse último livro de Divaldo, no atendimento do bispo de M, pontinho, pontinho, pontinho. Então, o bispo de M é uma entidade absurdamente negativa das trevas, liderança, já está até com características lupinas, está zoomorfizado, numa resistência absurda a tudo. Os mentores conversam, não tem nada disso não. E todas as abordagens que os mentores tentam fazer, Bezerra tenta conversar, Eurípides Bassanufo, ninguém dá conta dele. E aí o livro conta que, num dado momento, Eurípides para e faz uma prece e pede a intervenção de Maria. Então eles dizem que, num dado momento, um disco de luz desce. E nesse disco de luz, Maria, em pessoa, desce pelo disco de luz, abre os braços e socorre a entidade, abraça-o e diz: meu filho, o que fizeste com as ovelhas que nós te confiamos? E ele então se desmonta. Então, você ter alguém que tem o dom de acessar a profundidade de um espírito é muito importante para o trabalho de socorro espiritual. Então, nessa dinâmica, a gente não pode desconsiderar a importância do amor nessas atividades. Então, quando Jesus socorria uma pessoa que estava perturbada por uma determinada entidade, era um trabalho, sim, de doutrinação, mas era um trabalho de doutrinação por um espírito que não é semelhante a nós. Então, ele tem recursos que a gente não tem. E na hora que ele apenas aborda o espírito já se desmonta. Então, aí está a característica do trabalho quando você tem determinadas pessoas que possuem uma condição espiritual mais elevada e o Cristo na sua mais alta condição em relação a nós.